Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. E neste vídeo eu vou continuar o que eu comecei no vídeo anterior, já publicado aqui neste canal, onde eu comecei falando por área de impressão e agora eu vou pular para quebra de páginas, que são dois dos recursos que testam a nossa paciência no Microsoft Excel. Tudo isso neste vídeo, eu espero, de uma maneira bem curta e direta ao assunto, e logo depois da vinheta. Então vamos lá. O que temos aqui é basicamente a planilha onde tudo começou e toda a brincadeira de área de impressão foi iniciada. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, link na descrição e também no final do vídeo anterior, no qual eu usei essa planilha para mostrar como é que funciona a definição de área de impressão e o que na verdade é uma área de impressão. E aqui seria o próximo passo, que é como brincar ou pelo menos utilizar a funcionalidade de quebras de página, que nada mais é que é tentar trabalhar com essa magia negra que é a impressão, que basicamente cada impressora funciona de uma forma. Então, com base na impressora que está selecionada, como é que a gente faz para adequar o conteúdo da nossa planilha, que nem sempre cabe numa folha, porque o Excel não é feito para isso. Eu já falei isso a respeito disso no vídeo passado, vale a pena dar uma olhada. Então, vamos lá. Sabemos o que é área de impressão. A área de impressão é a funcionalidade do Excel que ele permite você definir aquilo que vai para a impressora. Mesmo que você tenha mais coisas na planilha, você diz, olha, só esse pedaço que eu quero enviar e fim de papo. Quebra de página. Quebra de página é você dizer para o Excel quais são os limites de páginas, quais são os limites de impressão que certa área da tua planilha deve obedecer na hora de mandar essa tua planilha para impressão. Bem isso. Acho que mostrando fica um pouco mais simples e a gente vai usar a mesma planilha para conseguir fazer isso. E vamos lá. Se eu pego essa planilha do jeito que ela está, e se você não sabe que planilha que é essa, dá uma olhada lá no vídeo de cenários, que também vale muito a pena, ficou muito bacana. Eu vou lá na funcionalidade de impressão, seja você clicando no atalho Ctrl P ou você vindo em arquivo e imprimir, o que você vai ter de imediato é uma noção de como isso que você está vendo na sua planilha, naquele momento, vai ser enviado para a impressora. E como a gente pode ver aqui, a gente está vendo que somente um pedaço de toda aquela planilha, eu vou dar um escape aqui para vocês verem direito, eu tenho basicamente da coluna B até a coluna G, a área de impressão ainda está definida, então a primeira coisa que eu vou fazer é limpar, vindo em layout de página, área de impressão, e eu vou limpar a área de impressão para o Excel basicamente esquecer tudo que eu fiz. Vou voltar lá no arquivo, imprimir, a gente vê que parte daquilo que a gente estava vendo ficou em uma página. Aqui embaixo eu consigo ver que o Excel identificou que tem duas páginas para conseguir imprimir tudo aquilo que está visível na planilha. Eu vou para a página 2 e vejo que tem uma coluna sobrando lá. Muito bem. Eu vou voltar para a planilha clicando naquele botão lá à esquerda ou na tecla Escape, tanto faz. E toda vez que você ativa a funcionalidade de impressão, uma das coisas que o Excel faz para você é desenhar essas linhas serrilhadas, né, que são basicamente uma sequência de traços. Elas não fazem parte da formatação da sua planilha, elas somente estão aí para que você possa ter uma noção de onde que o Excel está delimitando a impressão dessa planilha que você está trabalhando naquele exato momento. Então, aqui entre a coluna F e a coluna G, a gente pode ver, e se você não estiver vendo, talvez pode ser a resolução do vídeo, mas aqui eu estou numa resolução de mais ou menos uns 1920 por 1080. Talvez pela qualidade do qual o vídeo no YouTube esteja sendo renderizado, você não consiga ver isso, mas ele aparece. Quando você ativa a funcionalidade de impressão, fica essa linha pontilhada aqui, tracejada, e o recado que está sendo dado é o seguinte: é aqui que acaba a sua folha de impressão. Ou seja, tudo que está da coluna A até a coluna F, até aqui, vai ser impresso nessa folha. E se você ir um pouco mais para baixo, fazendo scroll com o mouse, você vai ver que a mesma linha existe no sentido horizontal, delimitando a altura da página. Ou seja, a linha que está na vertical está delimitando a largura, a linha que está na horizontal está delimitando a altura.
Tudo que estiver dentro desse pequeno bloco aqui desenhado pelo primeiro quadrado dessa linha pontilhada vai caber na primeira página. Isso é tão verdade que quando a gente visualizou a impressão, este bloco aqui estava aparecendo em uma página e esse bloco que ficou sobrando aparecia na outra. Vou mostrar para você de novo, vindo em arquivo, imprimir, bloco. Até a coluna F está aparecendo na primeira página e na segunda página eu tenho o restante. E para testar se isso realmente é verdade, eu vou vir aqui um pouquinho abaixo da linha da primeira página, aqui na linha 46, e vou digitar alguma coisa aqui. Olá, por exemplo. Ele está fora dos limites da primeira página, provavelmente o Excel ele vai entender que isso vai para uma página nova. E se tudo der certo, primeira página, só aquelas 3 primeiras colunas. Na segunda página, eu tenho o olá, que eu acabei de digitar, que está fora dos limites da página. E, como terceira página, eu tenho, basicamente, aquela última coluna. O que o Excel está fazendo aqui? Imprimindo de cima para baixo, certo? O conteúdo da planilha, da esquerda para a direita. Por isso que o olá ficou na segunda página. Tecla ESC, eu vou deletar esse conteúdo, porque já provamos que essa teoria funciona. E agora, como é que a gente faz para isso ser encaixado numa página só? Uma das opções nessa planilha aqui seria virar ela no modo retrato. Seria o jeito mais fácil, porque ela não tem uma altura muito grande. Voltamos em arquivo e imprimir. E aqui nas orientações, bastaria que eu mudasse de retrato para paisagem e eu resolveria o meu problema. Mas, para essa planilha resolveu. Mas se eu tivesse muito mais conteúdo ali para baixo, e eu quisesse, por exemplo, controlar melhor aquilo que seria mostrado. Vou fazer isso da seguinte forma. Primeiro, eu vou voltar a orientação para qual ela estava, para retrato, para ter uma situação um pouco mais real. E vamos supor que eu quero mais itens aqui. Ao invés só disso, eu vou colocar inserir células copiadas, vou deslocar tudo para baixo e eu vou basicamente dizer a mesma coisa. Simplesmente para... Vou copiar mais uma vez, todos esses itens, sem respeitar fórmulas, sem se preocupar com isso no momento. Ele até saiu para a próxima página, eu vou deletar aqui uns 2 itens para ficar algo um pouco mais formatado. Bacana. Supondo que esse fosse o meu caso, eu vou lá na impressão e provavelmente eu vou ter um resultado muito parecido. Ou seja, virar no modo paisagem não é uma opção, se eu tivesse uma planilha com tantos itens quanto essa. Eu quero encaixar tudo em uma só. Definir a área de impressão, como nós vimos da última vez, não deve resolver o problema, porque essa coluna aqui ela é muito longa. Ela tem uma largura que vai muito além do que a página, conforme esse tamanho de fonte que a gente selecionou, não vai caber dentro das margens da primeira página. Então eu teria que ir para a segunda, porque lá está. Então eu tenho uma série de opções que eu posso fazer aqui. Margens, eu posso diminuir as margens, mas vamos supor que você já tenha chego no limite da margem, você não tem mais o que fazer. Você poderia vir aqui nas margens, na configuração, aqui na aba de layout de página, e ver se através de configuração de margem você conseguiria encaixar isso. Mas, dependendo da empresa que você está, você também tem um papel ali, timbre, que você não pode ir além dos limites. Você tem que realmente obedecer a margem esquerda, direita e ali rodapé e cabeçalho. Se você ainda imprimir alguma coisa hoje, mas ainda é preciso. Para muita documentação e assinatura, ainda acontece muito. Para apresentação, para board de empresa, isso ainda é muito comum. Ou seja, a primeira atitude seria vir em margens, mas se margens deixarem de ser uma opção, o que é muito comum de acontecer, a próxima opção, sem que eu precise destruir, eu estou sendo bem drástico, a configuração da planilha, sendo para aumentar a largura da coluna, ou aumentar a altura, ou diminuir a altura das linhas, seria eu começar a trabalhar com quebras de página, ou dimensionamento, ou zoom, que um basicamente interfere no outro. A primeira forma de fazer isso é, ainda aqui no layout de página, naquela aba que está lá em cima, eu tenho lá arquivo, página inicial, inserir, desenhar, layout de página, que foi onde a gente encontrou a funcionalidade de área de impressão. Eu tenho quebras e eu tenho também toda essa seção aqui chamada dimensionar para ajustar. A partir desse momento, quando você começar
a fazer alterações na configuração, seja da quebra de página ou seja no dimensionamento, existe uma regra que você estará violando a partir de então. Que para muitas pessoas realmente não faz diferença nenhuma. Tudo que você quer fazer é que a área de impressão caiba, que você quer imprimir caiba dentro de uma página. Mas se, por exemplo, formatos são muito importantes para você, como por exemplo o tamanho de logo, esse tipo de coisa, isso é muito importante saber, eles vão deixar de obedecer o padrão. Então se você definiu que um logotipo tem 10 pixels por 20 pixels, quando você começar a trabalhar com essa funcionalidade de dimensionamento de escala, que está aqui nesse bloco de dimensionar para ajustar, ou de quebra de página, você estará violando essa regra. Por quê? O Excel ele vai começar a aumentar ou diminuir, basicamente fazer um zoom do teu conteúdo para fazer caber naquela página. E quando isso acontecer, você não vai ter mais, por exemplo, uma fonte 12 ser do tamanho que seria uma fonte 12 se você imprimisse um documento do Word, por exemplo. Ciente disso, ciente que você está violando essa regra, você pode brincar à vontade. Se for importante, fica atento. Se não for importante, se você só quer fazer caber na página, vá em frente. E é isso. A partir desse momento eu estou assumindo isso. Tanto faz, eu só quero fazer caber na página. Então a primeira forma de você fazer isso é você brincar com a escala. Eu vou diminuir a escala de impressão. Ele está diminuindo a escala de impressão, não da planilha. Eu vou começar diminuindo ela. Em 1, já está em 95% e eu acredito que já foi suficiente para caber. Tá vendo que aquela delimitação, aquela linha pontilhada, ela desapareceu? Vamos dar uma olhada. Arquivo, imprimir e sim, já coube tudo dentro da página. Basicamente tudo que eu queria. Excelente. Só que, novamente, uma fonte de tamanho 12 não é mais uma fonte de tamanho 12. Uma fonte de tamanho 10 não é mais uma fonte de tamanho 10. Se você tivesse um logotipo aqui, ele seria menor do que se você tivesse imprimindo numa proporção de 100%. Isso é uma forma de você conseguir fazer essa configuração para fazer tudo caber dentro de uma página, por exemplo. Ou fazer isso ser aumentado o suficiente para caber em mais de uma. Caso o seu problema fosse aumentar o tamanho do conteúdo. Porém, existe uma forma um pouco mais elegante de fazer isso, porque aqui na escala você teria que ir brincando até achar um resultado satisfatório. Enquanto na quebra de página o teu controle é um pouco mais granular. Para você ativar a configuração via quebra de página, você vem aqui na opção exibir, tá lá na quinta aba, layout de página, tem fórmulas, dados, exibição, revisão e exibir. Você vem em exibir e aqui você tem os modos de exibição de tudo que você está vendo. O mais padrão é o normal, que basicamente 100% das planilhas criadas em Excel são configuradas nesse modo. Tem outros modos de exibição, mas o que nos interessa agora é saber que o normal é isso que a gente está vendo e que a visualização de quebra de página é o que vai dar um controle mais granular para a gente saber o que se encaixa numa página ou não. E é nela que eu vou clicar. 1, 2, 3, bum. Primeira coisa que você vai ver é o Excel mudando basicamente a forma como a planilha é apresentada. Tentando te ajudar a ver como é que esse conteúdo todo vai caber dentro das páginas de impressão. Ele basicamente está tentando virar um Word aqui. Tanto é que ele muda o layout, ele fica nem um pouco agradável de se trabalhar. Porque ele diminui o zoom, ele faz uma série de coisas. Porque ele está agora entendendo que você quer trabalhar na impressão. E basicamente você está vendo agora que o Excel criou essas bordas azuis mais espessas, ou mais grossas, por assim dizer, dizendo para você, olha, aqui são os limites da página. E essa borda, mais uma vez tracejada, também está te dizendo, é aqui que está o limite entre uma página e outra. Ou seja, eu vou aumentar o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. E se você reparar, eu vou ver que nesse bloco da esquerda, ele está mostrando para mim aqui, página 1, não é algo que vai ser impresso, é só para apresentar, para mostrar, olha, isso aqui vai na página 1, e esse outro bloco aqui vai na página 2, que é exatamente o que a gente vê quando a gente vem em arquivo, imprimir, esse bloco da esquerda está na página 1, e o bloco da direita está na página 2. E se eu quiser escape, para voltar para modo de visualização que eu estava. E se eu quisesse fazer aquela configuração que olha, eu quero que tudo isso aqui caiba numa página só, já não se importando com a escala, percebam que quando eu repouso o mouse nessa linha aqui tracejada, basta que eu segure e carregue ele ou para a esquerda ou para a direita. No caso, como eu quero fazer tudo caber numa página só, eu vou arrastar ele para a direita para chegar até o limite da coluna entre a G e a H. E quando eu faço isso, ele basicamente
colocou tudo dentro da mesma página, fazendo basicamente a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava lá na aba layout de página. Tanto é que quando a gente voltar para lá, você vai ver que a escala lá já diminuiu. Aquela outra vez estava em 95, mas aquele só diminuiu 1, que era o suficiente para que tudo coubesse dentro de uma página só. Arquivo, imprimir, e tá aí, basicamente o arquivo sem alteração nenhuma. E isso é tão poderoso que eu vou clicar em desfazer aqui, Ctrl Z, eu poderia ver aqui em cima, e você pode ver que eu tenho um controle mais granular do que vai na primeira e do que vai na segunda página. Então, por exemplo, vamos supor que até a coluna valores atuais seria algo que você gostaria de imprimir para fazer anotações e depois você apresentaria o resto das colunas à direita para quem quisesse ver e fazer uma comparação de dados. Notem que eu peguei agora aquela linha pontilhada, ao invés de arrastar para a direita para fazer tudo caber dentro de uma mesma página, eu arrastei para a esquerda, porque eu quero fazer anotações em cima disso aqui que eu vou imprimir. Quando eu fiz isso, antes de jogar para impressão, percebam que a página 1 ficou um pouco espremida aqui, mas tudo isso aqui você está dizendo para o Excel, quero na página 1, enquanto esse conteúdo da direita está na página 2. Arquivo, imprimir, bom, o que eu queria que fosse na página 1 está na página 1, não ficou muito legal porque tem aquela parte de observações ali embaixo, eu precisaria cortar ela, e eu tenho a página 2, que são o restante das colunas. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer anotações porque essa coluna células variáveis teria algumas coisas para referência, aqui seria o lugar de fazer, por exemplo. Existem outras formas de fazer isso, é claro, mas são opções que o Excel te dá, e a partir daqui, com essas opções de quebra de página, que você consegue brincar de o que vai em uma página, o que vai em outra. Se você vê outras planilhas que você baixa na internet, ou mesmo os próprios modelos do Excel, vou aqui como um exemplo final, vou pegar qualquer exemplo aqui, inclusive um que não é muito amigável para impressão, que é essa projeção de lucros e perdas aqui. Um modelo aleatório. É uma planilha que está basicamente configurada na horizontal, ela é realmente muito esticada, e se eu for lá imprimir, vamos ver o que ele tem para mim. Ele basicamente tentou encaixar aqui tudo numa impressão só. E aí você fala, olha, a fonte está ridiculamente pequena, vamos separar isso em duas páginas? Você consegue fazer isso agora porque você tem um controle de como a quebra de página está funcionando. De novo, exibir, visualização de quebra de página, não quero, não, isso aqui não está suficiente para mim, eu quero que tudo isso daqui caiba numa página só. Só que aqui você ignorou, basicamente, toda essa outra área em relação à impressão, mas você consegue fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Seleciona a área que você quer imprimir. Como ele está na visualização de quebra de página, o botão direito ele vai oferecer funções relacionadas à configuração de página. Então eu cliquei com o botão direito e eu vou selecionar dentre as opções em relação à configuração de página que ele está me oferecendo nesse modo agora, eu vou dar um adicionar à rede de impressão. Opa, não é mais ou menos isso que eu queria. Tá, então a gente vai ter que brincar com um zoom. Vamos voltar lá em layout de página. Ele configurou automaticamente para a largura estar numa página, ou seja, são algumas das configurações. Essa funcionalidade ela é bem complexa. Complexa não, eu diria completa, que você se perde com o que o Excel está fazendo se você não ficar de olho onde que ele está tocando para te dar o nível de controle para você chegar naquilo que você quer. Aqui ele está forçando a largura para uma página só. Então eu vou dizer, olha, eu quero automático. E a escala agora está em 46%? Não, eu quero em 100. E a partir do 100, eu vou começar a brincar a partir de agora. E eu aqui vou controlar o que vai aparecer na primeira página ou na segunda página. E como eu havia comentado, eu quero... Está dividido em 2 anos, né? Esse ano e o próximo ano. Eu quero 2019 aparecendo numa página e o restante aparecendo na outra página. Arquivo, impressão, 2019, uma página, o resto na página seguinte. Isso sem contar outras configurações que ele permite você fazer. Mas agora, via layout de página, nessa parte de dimensionamento e na exibição, você tem praticamente controle de tudo que você precisa para conseguir configurar a tua impressão e como aquilo vai sair naquela tua impressora. E quando você vem aqui em arquivo imprimir, é importante saber que o Excel está obedecendo às configurações da impressora que está selecionada. Então, garanta que quando você está configurando a impressão,
que ela esteja acertada para o computador que você vai imprimir e não no seu computador. Porque se a impressora do seu computador for diferente, quando você mandar o arquivo para uma outra pessoa, as configurações do computador dela em relação à impressão podem ser completamente incompatíveis com aquilo que vai ser apresentado ou vai ser impresso. Ok? Sempre peça para dar uma conferida e no final, se tiver dificuldade, configura na tua máquina e imprimir para PDF, que é uma das funcionalidades que o Excel oferece com essa Microsoft Print to PDF, ou imprimir para PDF, se tiver a opção em português. E é isso que você precisa minimamente para ter um controle maior naquilo que você vai imprimir das suas planilhas Excel. É trabalhoso? Sim. Testa sua paciência? Total. Para começar, porque o Excel não é naturalmente feito para impressão. Porém, ele tenta te ajudar ao máximo quando você quer pegar o conteúdo da tua planilha e jogar para uma impressora através das opções de área de impressão explicadas no vídeo anterior e essa porção de quebra de página e esse dimensionamento do zoom da planilha, da proporção dos elementos da planilha dentro da impressão. É um assunto chato, é bem complicado. Esse vídeo ficou com 20 minutos, eu não esperava que ele ficasse com menos, mas não dá para escapar com poucos detalhes para que você saiba minimamente o que você precisa configurar para ter um controle um pouco mais granular da impressão da tua planilha. Se for planilha com muito conteúdo, então o trabalho só aumenta. Então, tá aí as ferramentas que você precisa saber para ter um controle mínimo sobre a sua impressão. Eu espero que você tenha gostado. Mais dúvidas sobre impressão, deixa aqui nos comentários. Vá lá no fórum, se merecer outro vídeo, eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. Por enquanto, faça um excelente proveito. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.